sejam bem-vindos ao Moldcast número 20. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial e relacionamento com investidores aqui da Mold. Junto comigo, como de costume, eu tenho o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores. A gente vai começar falando de cenário, primeiro a parte lá fora, internacional, depois a gente entra aqui no Brasil, em seguida a gente fala da performance dos fundos e a gente fecha o Moldcast aí falando dos destaques. Eu vou começar falando da parte internacional, vou chamar o Cássio aqui para começar a conversa. Cássio, a gente vem basicamente alertando, né, nas conversas com investidores e aqui através do Moldcast a nossa preocupação com o cenário internacional, justamente por causa desse excesso de estímulos, né, tanto de liquidez quanto estímulo fiscal. Que isso em algum momento aí vai bater em inflação e você tem ao mesmo tempo aí os preços aí nas máximas, né? E a gente vem falando já há algum tempo do nosso incômodo, né? Pegando aí o mês de abril, como é que você pode comentar um pouco? Teve alguma novidade nesse front? É um filme aí que a gente continua assistindo? Teve algum capítulo novo assim que você acha que vale mencionar? Bom, vamos lá. Boa tarde, boa noite, depende do horário que as pessoas estão assistindo. Esse mês foi um mês um pouco de retorno do mês passado, né? Então, no mês anterior, a gente viu um rotation muito forte, uma queda bastante expressiva das ações de tecnologia, outperformance muito grande das empresas de velho. Esse mês, velho continua a andar, mas tecnologia voltou bastante. Então, esse foi um destaque do mês. E aí, o grande motivo disso acontecer foi a parada da alta das treasuries, né? Então, as treasuries estabilizaram em níveis mais altos, entre 1,60 e 1,70, mas elas pararam de subir. E enquanto isso, as treasuries pararam de subir, bastante em compasso espera para a inflação, e principalmente o que o Fed vai fazer, né? Qual que é a postura do Fed. O Fed continua comunicando muito que ele vai ter bastante calma para retirar esses estímulos, e a partir daí o mercado ficou mais tranquilo de voltar a comprar. Então, as bolsas estiveram altas, e essa grande recuperação. O tema de global ainda, de commodities, continuou bastante forte esse mês. Então, desde o minério que voltou a subir, o petróleo que está de volta nos $70, o cobre está nas máximas, o aço está nas máximas, máximas não vistas há muitos anos, né? Então, máximas de toda a série histórica, um mix de uma série de coisas, então, de uma demanda que acelerou rápido, com restrição de oferta, né? Então, essa combinação está levando as commodities para preços muito altos. E a discussão que o Fed traz se esse efeito ele é transitório, ele é algo mais permanente, contínuo, de longo prazo, que é quanto que essa inflação ela está acontecendo, porque você teve uma questão de oferta no passado, você está tendo uma volta ou uma reestocagem na economia global, e aí isso não deveria fazer com que a política monetária fosse restritiva no curto prazo. Então, esse argumento do Fed, isso acalmou bastante os mercados. O que a gente acha é que no ciclo econômico, e o nosso desconforto vem, a gente passou por uma fase bastante grande de expansão de múltiplos nos mercados lá fora, a gente passou também por uma fase agora muito forte de crescimento econômico, então a economia está crescendo a taxas chinesas, né, ou até acima da China. Obviamente tem um componente grande de recuperação, e aí você continua com todos esses estímulos. A gente tem um receio da composição de tudo isso trazer efeitos inflacionários maiores. O mercado de TIPS, né, TIPS é o mercado de inflação americana, equivalente às Bs aqui, já precificam algo como 2,5% de inflação nos próximos 5 anos, que é bastante forte. Isso vai de alguma maneira requerer que o Fed acomode um pouco essa política, não seja tão expansionista, ele passe a
a restringir um pouquinho de liquidez ou parar de imprimir os 120 bilhões de dólares por mês que estão acontecendo. Ontem, o mercado tomou um susto com a comunicação da Yellen, né? A Yellen citou que pode ser que a economia americana esteja em overheat e que ou juros ou algo nessa linha seja necessário. O mercado assustou bastante. Então, o que a gente acha? Que a assimetria é cada vez pior, né? O mercado que sobe muito, a gente andou muito rápido no ciclo, a gente vinha falando que a gente achava que isso ia acontecer, a gente mantém essa opinião, a gente acha que a gente saiu do recovery, passou por um reflation, né? E já estamos chegando aí no overheat, numa questão de 6, 8 meses. Então, provavelmente, porque foi uma recessão de um caráter muito diferente, que foi uma recessão que você não destruiu, senão a economia continuou funcionando, foi só uma pausa, né? Não foi algo mais estrutural de economia, que quebraram setores e por aí vai. A gente acha que com a volta a quantidade de estímulo vai ser menor e o mercado deveria sofrer um pouco com isso, né? Então, esse é o nosso plano de fundo, olhando um pouquinho para frente, quando que o mercado vai se assustar com essa necessidade de retirada de estímulo. Boa. O Aranha, vindo para o Brasil, né, o cenário aqui, acho que ainda prevalece aí uma dose grande aí de ceticismo, né? Os desafios estão colocados à mesa, acho que é novidade para ninguém, parte fiscal, política, pandemia, embora tenha melhorado, ainda é aí algo que a gente está lidando, mas ao mesmo tempo teve notícia boa aí no mês passado, né? Você teve, por exemplo, aí o desenrolar do orçamento, que pode não ter sido o melhor dos mundos, mas acho que é menos um bode na sala. Você teve um negócio que foi muito forte, que foi o pacote de infraestrutura, começou pelo Tarcísio e fechou com o leilão da SEDAI. E a gente vem já falando também que, embora o cenário possa não ser muito claro e um tanto quanto nebuloso, você já tem uma dose de ceticismo muito grande aí nos preços, né? Que a gente vem batendo bastante nessa tecla aí ao longo das conversas, basicamente aí, principalmente nos últimos dois meses, eu diria. O que você pode falar aí do mês passado? Então, Adriano, o mês passado continuou a dinâmica, né, daquela componente de commodities que continua muito aquecido, né, refletindo tudo que o Cássio falou aí do overheat da economia americana. E aqui a gente ficou muito para trás do ciclo, né? E aqui a gente vai coletando dados que vai deixando a gente mais otimista em relação ao preço que nós estamos pagando, que nós estamos vendo uma simetria muito positiva para o crescimento econômico. Então, justamente, você está contratando investimento aí, né, em todas as licitações de infraestrutura que estão acontecendo, mercado de capitais, né, recebendo ainda uma quantidade muito grande de recursos que vai devolver para a economia, e o mercado precificando isso de uma forma muito cautelosa, né, justamente porque o desafio fiscal é grande, né, mas se a gente for parar para pensar, o BC ele já está normalizando a curva de juros, né, então há um debate aí do quanto que ele vai subir. Só que a curva futura de juros já coloca isso no preço, né? Então, não é novidade. E o que a gente entende é que nos próximos meses, a surpresa do mercado ela tende a ser positiva, né? Em que a pandemia vai se arrefecer, a gente vai reabrir a economia, como está acontecendo, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. E a gente vai ter esse evento, né, conjuntural nas costas que vai melhorar o ambiente de lucratividade das empresas. E a gente vê que a gente está pagando, né, valuations extremamente atrativos para esse cenário, né? O medo que fica é você estar muito no contrapé do ciclo global, né, que na hora que você começa a melhorar aqui, o ciclo global começa a te dar um vento contra na cara, né? Então a dúvida é muito essa. A gente está posicionado principalmente nos ativos mais domésticos e principalmente os ativos que estão ligados, às vezes,
a um ciclo de commodities, mas que foram penalizados pela questão doméstica, como o caso da Petrobras, né? Então, a gente vê que existe aí um gap grande de valor que o mercado colocou aí como um descrédito, né, do governo, mas o cenário ele que está nos preços, eu acho que ele coloca uma realidade que é pior do que a gente vai encontrar aí para frente no cenário local, né? E o risco fica de o cenário internacional se deteriorar a ponto de contaminar o ambiente local. E só para aproveitar, a gente está começando a ver aí o início de divulgação de resultados, né? Já saiu aí boa parte dos bancos, já teve aí empresas aí de diferentes setores. Dá para já ter alguma leitura assim? Tá acima, tá abaixo, a qualidade do resultado tá boa? Dá para fazer alguma inferência até com a atividade em si? Então, a gente começa a ver que nas empresas de mercado local, o resultado está vindo melhor do que o esperado, ou seja, a queda provocada pelos lockdowns, pelo fechamento da economia, não foi tão pronunciado quanto se esperava. Então, a gente já está vendo de algumas semanas para cá os economistas aumentarem a projeção de crescimento da economia, né? E no caso das commodities, as commodities estão no all-time high, então os resultados estão muito fortes, né? Suportando aí o preço. O que a gente fica com medo é sempre olhando no longo prazo a sustentabilidade disso. Então, a gente olha bem mais os ativos que estão aí com uma possibilidade de ter uma alta de lucro mais sustentável, né, do que essa que foi precificada aí no preço das commodities. Bom, vamos falar agora rapidamente aí da performance dos fundos. Vou pedir uma ajuda aí para a produção, para subir aí na tela, a gente comentar rapidinho. E aí, na sequência, a gente fala dos destaques, tá? Começando pelo Multi-Capital Equity Hedge, né? Ele fechou o mês de abril aí com um retorno negativo de 1,05 contra um CDI aí de 0,21. No ano, ele está com um retorno positivo de 0,86 versus um CDI aí de 0,69. Em 12 meses, positivo aí em 10,99 versus um CDI de 2,18. E numa janela um pouco mais longa de 36 meses, 25,01 contra o CDI de 14,37. Né? O outro Capital Long Bias, ele fechou aí o mês de abril com um retorno negativo de 1,01 contra um Ibovespa positivo de 1,94, o CDI que eu comentei de 0,21. No ano, ele está aí praticamente no 0 a 0, né? Está aí com levemente negativo aí em 0,05, contra um Ibovespa aí zerado também, né? Menos 0,10, um CDI de 0,69. Em 12 meses, um retorno positivo aí de 47,24, contra uma bolsa de 46,22 e um CDI de 2,18. E em 24 meses, que é a janela mais longa dele, ele está com um retorno aí de 39,33, contra um Ibovespa de 23,61 e um CDI de 7,49. Por fim, o Multi-Capital Ações, ele fechou aí o mês de abril com um retorno negativo de 1,17 contra o Ibovespa positivo de 1,94. No ano, ele está com um retorno negativo de 7,45, quanto uma bolsa aí no 0 a 0. Em 12 meses, ele está com um retorno de 43,15, contra uma bolsa aí, o Ibovespa de 46,22. E na janela de 36 meses, ele está com um retorno aí de 62,38 versus um Ibovespa de 39,80. Bom, obrigado aí. Vamos entrar na performance dos fundos. Vou começar com o Cássio. Cássio, quais foram aí os principais vetores aí para a performance do fundo no mês passado? O que você poderia dar de destaque aí, tanto positivo quanto negativo, e como é que a carteira está posicionada, se é que tem como dar uma fotografia aí do portfólio? Bom, acho que dois destaques nesse mês, né? Foi um mês que voltou um resultado do mês passado um pouco, né? Acho que o primeiro destaque ele vem do retorno das empresas de tecnologia, que a gente é da short, então teve principalmente lá fora, então um pouco desse retorno. A segunda parte desse retorno negativo vem do underweight em commodities que a gente tem,
Então, principalmente em mineração, a gente está short em mineração relativo a outros setores na economia, e aí a gente acabou sofrendo bastante nisso, né? Então, a nossa tese é que de commodities, aqui, principalmente que na China, o M2 já começa a desacelerar bastante, né? Então, o estímulo que eles estão fazendo é cada vez menor. A questão dos estoques, eles devem corrigir até o meio do ano, e o mercado perpetuou esses resultados que efetivamente estão sendo extraordinários, né? Então, a gente acha que a capacidade das empresas conseguirem manter resultados extraordinários, que é o que está no preço em grande parte das commodities, já é muito pouco provável, né? Então, você custa $25 para vender um minério, para produzir minério, você vende por 200. Isso atrai oferta. A oferta, obviamente, você tem dois efeitos, na nossa opinião. A oferta, ela aumenta, nem que seja em minas muito menos produtivas, você dá um jeito de fazer. E a segunda é que você tem destruição de demanda por preço, né? Então, e por fim, isso na parte de oferta e demanda, e por fim, a terceira parte, que é um pedaço da demanda, é a recomposição de estoque. A gente acha que já está próximo do fim na economia global. Então, essas três coisas fazem com que a gente ache que o setor foi demais. E agora continua, esse processo está continuando, e esse foi uma das explicações de um resultado mais negativo esse mês. A gente mantém as apostas, a gente gosta ainda, demora um tempo para esse negócio maturar. No long bias, a gente está um pouco do que a Elaine falou, a gente tem essa dicotomia entre Brasil e lá fora. Então, a gente acha que o Brasil está mais atrasado no ciclo, ou seja, ele entra num momento melhor. O câmbio ainda é deslocado, embora já tenha voltado com alguma expressão, né? Mas a gente vê o Brasil atrasado com o mundo. Então, a gente colocou um net comprado, ordem de grandeza entre 45% e 55%, a gente tem mantido o fundo nessa linha. E aí, para operacionalizar essa parte de Brasil, a gente tem um comprado em EWZ, vendido que é o índice de Brasil lá fora, e vendido nos mercados emergentes e mercado mexicano. Então, a gente vê essa performance do Brasil com a possibilidade de ajustar. Então, o jeito no long bias de equacionar essa incerteza que a gente teve é mais neutro na alocação direcional, e aí fez o relativo para expressar a nossa view de Brasil. Beleza. Aranha, vamos falar do FIA, só até antes de eu chamar o Aranha para a gente falar dos destaques, só para comentar que a gente tem uma família de previdência que replica o que o FIA faz, com a possibilidade de acessar o mercado internacional. E a gente hoje em dia tem veículos aí nas seguradoras do Bradesco, Itaú, Santander, XP e Catu, tá? Bom, o FIA, ele está com a janela aí desse ano ruim, né, em termos relativos, período muito curto, obviamente, mas, enfim, está bem para trás aí do Ibovespa. Parte desse movimento, eu acho que é porque ativos que subiram muito que a gente não tem, então aí Vale, basicamente, e siderurgia, né? E um outro pedaço é porque a gente tem ativos aí que performaram mal até aqui. E aí eu vou deixar você para comentar. Dentre os que performaram bem ou mal, você fez alguma mudança ao longo do percurso, daqueles que foram destaques negativos? O fundamento segue intacto e você aumentou, manteve? Acho que vale de repente você comentar um pouquinho mais em detalhes aqui no espaço. Então, a gente tem dois fatores, acho que explicam bastante aí, né, o porquê que o fundo ficou mais para trás, né? O primeiro, que foi comentado pelo Cássio, o peso de Vale, né, e as siderúrgicas dentro do índice é um peso bem grande, né, para o Ibovespa, e eles tiveram um desempenho muito forte, e a gente estava sem esses ativos, e a Bolsa andou bastante, né,
principalmente em relação. E para aumentar ainda mais a diferença, né, a gente tinha uma alocação em commodities, que é a Petrobras, né, e as empresas de proteína. As empresas de proteína foram muito bem. O nosso principal ativo de proteína não foi tão bem, que é a BRF. A gente vendeu a parte de JBS, que a gente entende, né, que ela teve um desempenho muito forte, muito rápido, e também a gente pensa na sustentabilidade de longo prazo desse ciclo, né, de lucratividade que a JBS tem tendo, e o ciclo bom, né, da proteína de vaca, né, de boi, nos Estados Unidos, ele está se alongando por um período maior devido ao efeito China e toda a consequência da ASF, mas a gente entende que chegou num preço que a gente entendeu que a simetria era negativa. Então a gente reduziu, a gente manteve a BRF, que foi o destaque negativo do mês, por causa da alta do milho, né, que o milho vem subindo, vem surgindo notícias da quebra de safra de milho nesse mês. Então, o preço do milho teve uma alta forte, isso pega no custo da BRF, mas a gente entende que a BRF é uma empresa capaz, né, por ser líder de mercado e ter uma parcela de sua produção na exportação, que é fácil de repassar preço, dado o câmbio muito desvalorizado, e de uma parcela também de produto industrializado, que absorve menos esse choque, a gente entende que ela vai ter 1 ou 2 trimestres pior, com uma margem um pouco mais comprimida, mas que ela sai disso daí muito mais fortalecida, e a gente vê um valuation bem atrativo para isso, apesar do momento ser negativo. Então esse foi um componente que não foi bom. E a Petrobras, né, que não está surfando a onda das commodities, o Brent está batendo $70, a empresa vem melhorando o perfil de produção dela, 70% da produção dela já é pré-sal, que é uma produção muito mais lucrativa, então a produção, né, a geração de caixa da companhia está mais forte do que nunca e a empresa mais descontada do que nunca, né? Então a gente mantém a posição nela, mas é mais um mês que ela teve uma performance bem ruim, principalmente contra a Vale. Então, esses foram os dois, vamos dizer, principais motivos aí da empresa, do fundo ter ficado para trás, né? E como destaque positivo, a gente tem uma participação no Banco Pan que foi muito bem no mês passado, com a notícia de que o BTG vai comprar a metade, né, da caixa nas ONs do Banco Pan, tirou o overhang, né, que é a palavra que se dá, que fala quando você tem um bloco grande para ir a mercado, as pessoas não compram o ativo porque entende que vai ter uma oportunidade melhor de compra, né? O BTG exercendo todo o lote da caixa, né, nas ONs do Banco Pan, fez com que essa percepção saísse do papel, e o papel é muito barato. E aí teve uma reprecificação bem importante esse mês, né, junto com o BTG Pactual, que é uma outra posição pequena, mas as duas a gente olha como um grupo só que está indo muito bem e está ficando representativo na carteira, né? Então teve essa e teve também a Eletrobras, que teve um desempenho bom, com vamos dizer, uma perspectiva aí mais favorável, com uma data para um desfecho da privatização. Então, esses foram os destaques positivos, né? E os negativos foi essa assimetria do que os nossos players de commodities não estão performando bem contra vamos dizer, os players de commodities que estão subindo muito, que a gente não tem, que é Vale Siderurgia. Eu vou, só antes da gente fechar aqui, eu vou trazer 2 temas, eu vou chamar o Cássio para comentar para não ficar muito concentrado aí no Aranha. Se vocês puderem ser breve, aí, 2 temas que me questionam bastante, por que a gente tem. O primeiro é estatal e o segundo é bancos, né? Estatal representa pouco mais de 20% da carteira, se a gente somar aí Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, que você comentou, e Sabesp, se eu não me engano. E bancos que a gente já foi maior lá atrás, hoje em dia a gente é menor, mas a gente tem até uma visão um pouco mais construtiva aí do que o consenso de mercado. Se cada um puder comentar aí um de cada tema aí, acho que agregaria aqui no espaço.
Bom, posso começar com bancos, né? O que é a nossa visão, né? É, acho que a primeira questão é que a gente vê as fintechs como uma ameaça. A gente não vê que essa ameaça vai se transformar em lucro tão rápido. A gente acha que é muito mais lento ela retirar o lucro dos bancos. Os bancos estão tendo capacidade de reinventar e competir. Então, se você olhar o Bradesco, o resultado hoje, ou mesmo o Itaú, eles têm reduzido a agência, toda a parte do Covid fez com que eles reduzirem sem custo, o lucro dos bancos continua crescendo, eles estão muito mais eficientes do que eram antes, então eles estão reagindo. É óbvio que o mercado fica com esse question mark, fala, está reagindo por enquanto, mas algum dia as fintechs vão tomar conta. Então, o que a gente acha assim, que o mercado precifica mal hoje é a proporção de valor entre os bancos tradicionais e os novos entrantes. Então, por exemplo, se é correto você admitir que o banco, na sua maturidade, deva estar, a gente fala hoje 10 vezes PI, né? Qual que é o PI terminal que esses bancos, essas fintechs têm que ter para você achar que ainda é uma mãe de compra, né? Porque a partir do momento que elas vão crescendo e vão ficando maiores, a lei dos grandes números começa a fazer com que aquele crescimento marginal caia, né? Então, o que a gente tem visto é que os bancos não perdem na velocidade que o mercado esperava, o ROI dos bancos é crescente, eles estão sobreprovisionados, business de crédito só eles fazem, e está muito defendido, e tem uma parte muito grande do resultado dos bancos em serviços que é correlacionado a crédito, né? Então, não é que o cara tem um serviço que é só serviço, é um serviço correlacionado a crédito. Por exemplo, você fazer M&A, você ter o crédito da empresa te facilita. Você fazer um IPO, você ter o crédito da empresa te facilita levar aquele IPO. Tem tarifa de abertura de crédito, entra como serviço, mas é algo, enfim, na linha de customização do crédito. Então, essa venda casada, que obviamente não pode chamar de casada, mas essa complementariedade entre crédito e serviço faz com que o serviço dos bancos não vá para zero, ele vai cair um pouco, mas compete. Onde que é a parte que a gente acha que os bancos têm mais risco, né? A principal é a parte de conta corrente. No resultado do Itaú, se você for olhar, a conta corrente não cresce, e não cresce porque ele já está zerando uma grande quantidade de clientes na sua conta corrente. Então, ele está sendo mais, está se aproximando da vantagem competitiva da fintech, que é não cobrar nada. Agora, o aplicativo dele não deve nada para a fintech, o produto ele tem muito mais, ele tem crédito. Então, o que a gente vê é que os maiores investidores em tecnologia do Brasil são os grandes bancos. E outro ponto que o mercado hoje dá pouco valor e a gente acha que é crescente é a questão da segurança da informação, né? Então, eu prefiro ter a grande quantidade de dinheiro e acho que o cliente grande, as pessoas que seguraram o grande patrimônio da sua vida, você prefere que aquilo esteja guardado na mão de alguém que tem muito investimento em tecnologia. Então, você ter um ataque hacker, que a gente está vendo aí N ataque hackers, assim, o último que teve acho que chama Quanta, a empresa, que são $50 milhões de pedido de resgate, isso pode acontecer muito mais fácil com bancos pequenos, com menos investimento em tecnologia e segurança da informação do que os bancos grandes. Então, todas essas vantagens competitivas elas estão sendo muito pouco valorizadas hoje, em prol de um novo entrante que parece que vai disruptar. Agora, o que a gente vê é que o produto dele não é tão disruptivo quanto parecia. Essa que é a nossa, enfim, o grosso do que a gente pensa em bancos. Óbvio que tem um mau humor muito grande, a gente acha que o que vai virar esse mau humor e mudar um pouco a roda é quando os juros começar a subir e o capital ficar menos barato no mundo. Porque para dar crédito, que é a próxima etapa dessas fintechs, você precisa de capital. Então, vamos supor vamos lá falar o tamanho da crédito de crédito do Itaú, são 640 bi,
e ele precisa de 150 bi de capital. Nenhum banco desses tem capital suficiente para dar esse montante de crédito. Então, a probabilidade de disruptar esse business é muito baixa. Tá joia. Aranha, se quiser complementar aí a parte de bancos ou ir direto aí para o porquê de estatal. Acho que o único complemento que o Cássio acho que não mencionou, que também é muito importante, é que, apesar de toda a ameaça da parte de serviços, existe também uma grande oportunidade nos bancos em corte de custo. E isso a gente vem observando trimestre a trimestre, em que os bancos vêm se tornando mais eficientes e tem uma oportunidade ali de queda de custo. Então, no final do dia, a gente está vendo, no médio prazo, não é o lucro dos bancos em colher, e sim o lucro em expansão, né? Então, é muito diferente do preço que a gente paga dos bancos hoje versus o cenário que está imposto. A gente vê uma simetria muito grande de você ter uma taxa de retorno alta, né, acima do que a gente vê na Bolsa, né, nos ativos que estão aí, vamos dizer, mais caros e na moda. Tá bom. E sobre estatal, se puder ser bem... Isso. Sobre as estatais, a gente entende que o mercado ele colocou um desconto muito grande, dado o ambiente político, né, de muita divisão que a gente vive no país, né, de uma série de atropelos que o governo vem fazendo, mas a gente não verifica isso, né, na geração de caixa das empresas. A gente vê que o mercado colocou um desconto maior pelo descrédito que o governo, né, teve em relação perante ao mercado. Então, quando a gente olha, né, tanto a geração de caixa, o balanço da Petrobras, né, as aquisições que a Sabesp vem fazendo, o incremento de base de ativo, né, a possibilidade, né, o trabalho que o Wilson fez na Eletrobras e a possibilidade de privatização da companhia, a gente entende que são ativos que estão com taxas de retorno extremamente elevadas, justamente por causa desse descrédito que o mercado está dando para o governo, mas ele não está se verificando na prática quando a gente faz as contas em geração de caixa, quando você analisa friamente os números, né, você encontra alternativas de investimento muito relevantes, mas que enquanto o noticiário e essa disputa política, né, que culminou até, né, em o mercado debater uma eleição em outubro do ano que vem, já agora, né, nesses meses, dados os acontecimentos políticos, isso ficou muito à flor da pele e o mercado colocou um desconto muito grande, né? Que a gente entende que à medida que vai arrefecendo isso, o mercado olha esse desconto e veja que ele está exagerado, principalmente quando a gente vê num prazo aí, né, olhando para o final do ano, a condição de geração de caixa dessas empresas vai estar muito melhor, porque essas empresas estão indo bem, né? A economia também vai ajudar, não tem aí um problema em que a gente está vendo aí uma empresa sofrendo com uma queda na geração de caixa, com vamos dizer, uma intervenção como, por exemplo, se aventou de que a Petrobras poderia fazer um controle de preço. Isso não foi verificado na prática, né? Por mais que ainda exista o medo, porque assumiu um novo CEO, isso está sendo reiteradamente repetido de que não vai haver um controle de preços, né? E esse prêmio ele está todo na mesa, né, justamente pelo descrédito, né, que existe no mercado perante ao governo, mas esse descrédito se traduz numa ação muito descontada, numa oportunidade muito boa. Por isso, a nossa alocação em ativos como esse que oferecem uma taxa de retorno mais atrativa, justamente para correr o risco de você ter essa questão aí do noticiário, da percepção do mercado em relação ao ambiente político. Boa. Bom, vamos então encerrando aqui o Multicast. Queria agradecer aí o Aranha e o Cássio, a todos aqueles aí que tiverem tempo e disponibilidade aí para nos ouvir. O Multicast ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, assim como nas principais plataformas de streaming. Obrigado, gente, e ótimos investimentos aí a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, até mais.